Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre estenose aórtica calcificada, a famosa EAC. A gente analisou uns materiais que detalham bem como ela surge e principalmente como diferenciar de outras condições, olhando os achados clínicos. O objetivo aqui é entender melhor a origem e o que torna a EAC tão específica, né? É uma doença de válvula bem comum e, olha, os sinais clínicos que as fontes trazem são bem característicos. Uma segunda bolha cardíaca S2 que fica mais suave, sabe? E um sopro sistólico de ejeção que atinge o pico mais tarde. O ponto-chave mesmo é que esse sopro diminui de intensidade quando a gente faz manobras que reduzem o sangue dentro do ventrículo esquerdo. Tipo levantar rápido ou naquela fase de esforço da manobra de valsalva, sabe? Aquela de soprar com tudo trancado. Isso geralmente já acende a luz para a estenose aórtica. E a causa mais comum é essa EAC que vem com a idade. Mas, como isso começa lá na válvula exatamente, então, o começo de tudo tem uma semelhança interessante com a aterosclerose, aquela das artérias. Pensa no endotélio, aquela camadinha interna das cúspides da válvula, do lado da aorta. Ele aguenta muita pressão, fluxo turbulento, bem parecido com o endotélio da própria aorta. Com o tempo, esse estresse mecânico vai causando lesão. E aí entram fatores que pioram tudo, né? Fumo, açúcar alto, colesterol, isso tudo causa uma disfunção nesse endotélio da válvula. É o gatilho, o início de um processo inflamatório e aterosclerótico, ali mesmo, na válvula. Ah, entendi. Então começa com um dano parecido com o das artérias. E as fontes descrevem uma sequência inflamatória depois disso, né? Como é que isso progride? Isso. Depois desse dano inicial no endotélio, começa a depositar gordura, lipídios ali por baixo. Aí chegam as células de defesa inflamatórias, principalmente macrófagos, linfócitos T. E essas células começam a liberar substâncias, os mediadores inflamatórios, tipo a interleucina 1 beta, que chama mais defesa ainda, e o TGF beta 1. Ah, o TGF-beta 1, que a gente sabe que está ligado à fibrose, à cicatrização, certo? Exatamente. Ele contribui para essa remodelação do tecido ali. Vira um ciclo, sabe? Uma coisa vai alimentando a outra. E essa inflamação toda é que acaba virando a calcificação dura que define a EAC. Exato. Esse ambiente inflamado o tempo todo causa uma mudança fundamental nas células dali. Começa a aumentar a produção de proteínas que têm a ver com formar o osso, tipo a osteopontina. E o mais importante, os fibroblastos, que são células normais ali da válvula, começam a se transformar. Eles viram células muito parecidas com osteoblastos. Osteoblastos, as células que formam o osso mesmo? Isso, acho que forma o osso. E essa mudança faz com que comece a depositar matriz óssea de verdade ali na válvula. Aí vem a calcificação, que vai piorando, e o estreitamento, a estenose. Então veja bem, não é só um desgaste, um cálcio que deposita passivamente. É um processo biológico ativo, quase uma ossificação da válvula. Nossa, que interessante. Entender que é um mecanismo ativo faz toda a diferença. E como as fontes ajudam a gente a separar a EAC de outras doenças que também dão sopro no coração, na prática clínica. Olha, a resposta do sopro às manobras que mexem com o volume de sangue é um ponto crucial que as fontes batem na tecla. Por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica. Também tem sopro sistólico, mas ele aumenta quando você faz manobras que diminuem o volume do ventrículo esquerdo. Ah, o contrário da EAC. Exatamente o contrário. Porque na hipertrófica diminuir o volume piora a obstrução na saída do ventrículo, que é dinâmica, não fixa como na EAC. A causa do sopro é diferente, entende? Entendi. E as outras condições que as fontes citam, tipo prolapso da válvula mitral? Bom, o prolapso mitral é diferente. Tem um clique no meio da sístole que não é de ejeção e depois vem um sopro geralmente mais para o final. E esse sopro do prolapso costuma aparecer mais cedo e às vezes fica mais forte quando diminui o volume do ventrículo. A válvula cai mais cedo, digamos. E a doença reumática? Ou aquela endocardite trombótica não bacteriana? A doença reumática geralmente gruda as partes da válvula, as comissuras, e muitas vezes pega a mitral junto. A lesão no microscópio também é diferente, tem os corpos de Aschoff. Já a endocardite trombótica não bacteriana são coágulos sem bactéria, limpinhos, que grudam na válvula. Normalmente causam mais insuficiência, vazamento, do que estenose, que é o aperto. Certo.
Então, apesar da EAC ser a causa mais comum de estenose aórtica no adulto, com essa origem bem específica na inflamação e calcificação ativa, a avaliação clínica detalhada, principalmente essa resposta do sopro às manobras, é chave para não confundir com outras coisas, né? Perfeito. A mensagem principal é essa. A EAC começa de um jeito parecido com a aterosclerose nos vasos, mas evolui para um processo bem particular de calcificação ativa. Quem comanda isso são células que agem como formadoras de osso. Entender essa trajetória, da inflamação até a mineralização, é a base para a gente reconhecer e lidar com a doença aórtica valvar calcificada.